disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Lucas 12, 18 a 20. No livro de Lucas, Jesus nos conta uma parábola e através dela transmite uma grande lição a respeito da avareza, mas que podemos nos apropriar dos seus ensinos para aplicar seus princípios em muitas outras áreas. A parábola conta-nos sobre um homem rico que enfrentava um grande problema, mas se tratava de um problema de que qualquer outra pessoa gostaria de tê-los. Não se tratava de um problema de falta ou escassez, de algo essencial para a sua sobrevivência, nem tampouco de endividamento ou saúde, mas o problema que aquele homem enfrentava era o de armazenagem de sua grande produção. Aquele homem havia conseguido o que busca todos os agricultores. A sua produção de grãos naquele ano havia batido todos os recordes de sua fazenda e por isso, ou seja, por causa da grande abundância, aquele homem estava enfrentando aquele grande problema, mas não tinha onde armazenar tão grande colheita. Diante das circunstâncias, resolveu então derrubar todos os seus celeiros existentes e de baixa capacidade de armazenamento e construir novos e com maior capacidade. Até aí, tudo bem. Contudo, após a realização do seu mega projeto expansionista, ele conjecturou em seu coração descansar, comer, beber e regalar-se, porque, segundo pensava ele, o que tinha seria o suficiente para muitos e muitos anos, ou seja, para o resto da sua vida. Parece-nos o relato de uma história corriqueira de alguém que conhecemos. Entretanto, naquela situação, aquele homem rico, ou mais rico ainda, houve um chamado de uma voz, por ele desconhecida, mas que com firmeza chama-lhe a atenção, principalmente porque não o chama pelo seu nome próprio, mas o chama de louco. Ele pode até ter se virado muito rapidamente e questionado: foi isso que eu ouvi mesmo? Quem ousa me chamar de louco? Rapidamente aquele chamamento ecoa novamente e retruca-lhe, chamando a atenção e o questionando, para que explique para quem seria tudo aquilo que ele tinha preparado ou armazenado. Ele poderia ter dito: como assim? Tudo que eu preparei e armazenei é exclusivamente para o meu usufruto. Mas aquela voz ecoa: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Diante disso, podemos supor que pelo visto, além de sua alma estar em perigo, talvez não tivesse nenhum herdeiro ou mesmo família para deixar os seus bens. Em suma, vemos um homem abençoado, rico e avarento, cujo campo produziu em abundância e não sabia o que fazer com a bênção recebida, e destrói tudo o que tinha para acomodar a sua avareza, acumulando para satisfazer seu ego, porém totalmente despreparado para o confronto com Deus. Ainda hoje, aquela decisiva pergunta continua a ecoar: insensato, se no dia de amanhã não mais estiveres aqui, por causa da interrupção da tua existência, todo o teu esforço, toda a tua riqueza e tudo aquilo que armazenastes nos celeiros, o fizeste para quem? Em uma importante lição contra a avareza,
Jesus profere essa parábola onde enfatiza que a vida não consiste na abundância ou acúmulo de bens, mas existe algo muito mais precioso que as riquezas que podem acumular a sua alma. Conceitualmente, a avareza é o apego demasiado e sórdido ao dinheiro e coisas. É o desejo ardente de acumular riqueza pelo mero fato de acumular. E o avarento é sufocado e esmagado por sua avareza. A avareza também é a falta de generosidade, é a mesquinhez, a sovinice, a insignificância e miserabilidade. Ela confunde e deturpa o valor das coisas e constrói uma falsa satisfação em detrimento da felicidade e do sentimento de outros. As lições compartilhadas nessa parábola podemos aplicar ao nosso relacionamento familiar. E nesse caso, todos os membros da família estariam como sujeito ativo dessa parábola, pois muitos cultivam vários tipos de avareza. Quanto à avareza dos bens, a recomendação proferida em Lucas 12:15, de forma enfática, é a do equilíbrio. Ao aconselhar para ter cuidado e guardar-se de toda, não de algumas, mas de toda e qualquer avareza. Como a avareza é o apego exacerbado a algo, há muitos que praticam a avareza do tempo. Sim, o tempo é todo para si, ou para correr atrás das suas riquezas, atrás do reconhecimento pessoal, atrás do acúmulo dos bens, e sonegam o tempo para a família, o tempo da esposa, o tempo do marido, o tempo dos filhos, o tempo para Deus, porque a sua busca incessante pelos bens rouba-lhe todo o seu tempo, sem perceber que a vida verdadeiramente vivida não consiste na abundância dos bens que se possuem. Há também aqueles que são experts na prática da avareza dos sentimentos. E a estes a pergunta é: o que tens produzido? Na tua jornada diária, no teu convívio familiar, no relacionamento com tua esposa ou esposo, na relação com teus filhos, o que tens produzido? Intolerância? Rancor? Ódio? Egoísmo? Muitas famílias e seus membros são machucados diariamente, alguns fisicamente, mas em número muito superior existem os que são machucados sentimentalmente, emocionalmente, muitas feridas abertas no seio familiar por causa daquilo que se tem produzido em alguns lares. E o principal antídoto para isso é o arrependimento. Arrependimento quer dizer dar meia volta ou mudar radicalmente de direção, machucar e pedir perdão e voltar a cometer os mesmos atos não é arrependimento. Os erros só poderão ser corrigidos se houver um genuíno arrependimento. E quando não nos arrependermos e perdemos a chance de sermos melhores e consertarmos nossos erros. Os teus celeiros estão cheios de quê? A resposta óbvia é: de tudo aquilo que você produz. Não se pode encher os celeiros de algo que não existe. Ou seja, se você produz indiferença, ódio, solidão, rancor, mau humor e ignorância, os teus celeiros serão cheios de indiferença, ódio, solidão, rancor, mau humor e ignorância. Todavia, se a tua produção pessoal é amor, gratidão, comunhão, felicidade e respeito, obviamente teus celeiros serão cheios dessas coisas: amor, gratidão, comunhão, felicidade e respeito. Se você armazena o que você produz, para quem é aquilo
que você tem armazenado. Algumas pessoas que têm armazenamentos seletivos. O que isso quer dizer? Produzem algumas coisas ilusoriamente boas e as armazenam em um celeiro de coisas boas. Há outras que produzem coisas más e as armazenam em um celeiro de coisas más e são extremamente seletivos na sua utilização. Por exemplo, há pessoas que, quando estão com amigos, colegas de trabalhos, colegas de faculdades, conhecidos ou até mesmo desconhecidos, se apresentam como boa gente, pessoa gentil, educada e prestativa. Isto é, para os outros, eles dão a conhecer do celeiro das coisas boas. Mas para por aí. Pois ao chegarem em seus lares, o celeiro que se abre é outro totalmente contrário àquele compartilhado com terceiros. Pois quando se trata dos membros da família, o desrespeito impera, a má educação aflora, são pessoas amargas e amarguradas, ingratas e desprovidas de toda e qualquer afeição. Quando trato destes, não me refiro somente a maridos e esposas, mas também a pais e filhos. Muitos pais não sabem expressar uma palavra de agradecimento aos filhos, assim como muitos, não poucos, os filhos que não reconhecem o esforço dos pais, sem sequer demonstrarem carinho, afeto, amor, respeito e honra, sem lembrarem-se que disso dependem a sua longevidade na terra. É uma promessa de Deus. Todos que enveredam pela prática da avareza dos sentimentos, do tempo e do cuidado com seu lar e sua família, se tornam almas endividadas. Você pode perguntar, como assim almas endividadas? Tudo aquilo que é seu dever e podendo ser seu prazer é sonegado no tocante à produção e armazenamento de algo bom para o seu lar e sua família, você se torna um devedor, uma alma endividada. Vamos esclarecer melhor. Por causa dessa dívida, muitos, na ausência dos seus entes queridos, quando partem dessa vida, sofrem inconsoladamente, não meramente porque sentem a sua falta, o que seria normal, mas simplesmente porque tinham dívidas e agora, na sua ausência, não poderão mais pagá-las. São aqueles que fazem parte do time do deveria, isto é, deveria ter abraçado, deveria ter expressado meus sentimentos, deveria ter beijado, deveria ter lhe dito que o amava, mas não fez quando poderia. Serão eternos devedores, não aqueles que já se foram, mas a si mesmos, pois têm dificuldades em se perdoar. Por isso, na parábola, o homem é chamado de louco, pois poderia ter feito diferente, mas não fez, e infelizmente a história se repete. Ó alma endividada, e se você lhe pedirem hoje a tua alma? A Bíblia conta a história que o rei Ezequias adoeceu gravemente e sua enfermidade era fatal. E o profeta Isaías, enviado por Deus, o alertou dizendo: põe em ordem a tua casa. A Ezequias foi-lhe concedido por misericórdia de Deus um alerta para que organizasse a sua vida e seu lar, designando como as coisas deveriam ser realizadas após sua partida, e podemos até conjecturar que, intrinsecamente, foi-lhe dada uma oportunidade para que partisse sem débitos emocionais para com os seus. A alma endividada carrega sobre seus ombros o peso esmagador do remorso, e isso pode ser constatado pelas pesquisas científicas. Uma enfermeira australiana, Bronnie Ware, que registrou histórias e confissões de pessoas à beira da morte, ela relata
que quando cuidou de doentes terminais, e essas histórias e depoimentos viraram o livro Os 5 Maiores Arrependimentos à Beira da Morte, ela relata as 5 principais arrependimentos das pessoas. O primeiro: eu gostaria de ter tido coragem de viver uma vida fiel a mim mesmo e não a vida que os outros esperavam de mim. 2. Eu gostaria de não ter trabalhado tanto. Estes, com certeza, eram devedores do tempo. 3. Eu gostaria de ter tido a coragem de expressar meus sentimentos. Estes, com certeza, eram devedores de sentimentos. 4. Eu gostaria de ter mantido contato com meus amigos. Estes também eram devedores de sentimentos. E 5. Eu gostaria de ter me deixado ser mais feliz. Isso nos relata, então, essas 5 categorias de pessoas devedoras de si mesmo. Diante disso, a pergunta que não quer calar é: você é uma alma endividada? Você tem alguma dívida com a tua família, com o teu cônjuge, com teus filhos e com os teus pais? Se a resposta foi afirmativa, ainda há tempo para corrigir e sanar todas as dívidas com os teus e consigo mesmo. Seja mais generoso. Não tarde em reconhecer aos demais. Diga obrigado. Peça perdão. Diga sem medo: me perdoa, ou eu te perdoo. Pratique tempo de qualidade e na quantidade necessária. Expresse sentimentos através de afagos, carinhos, de uma ação, de uma ajuda. Exerça paciência. Seja paciente ao ensinar e ao corrigir. E, acima de tudo, tenha coragem, muita coragem, para dizer com todas as suas forças: eu te amo. Precisamos estar atentos às necessidades de nossa família. O alimento é importantíssimo, mas não tudo. Não é somente isso. Há outras necessidades e que não nos custam recursos financeiros, mas que precisam ser conhecidas por cônjuges, por pais, mãe e filhos. Devedores entre si da obrigação de se suprir essas necessidades. Um psicólogo norte-americano, Abraham Maslow, publicou em 1943 um artigo chamado de Uma Teoria da Motivação Humana, no qual ele relaciona 5 conjuntos de necessidades do ser humano expostos em uma pirâmide conhecida como a pirâmide de Maslow. E entre elas, o relacionamento e afeto é relacionado. Nossa família tem necessidades e somos os responsáveis por supri-la. Portanto, não deixe sua família morrer à míngua dos sentimentos bons que você pode dispensar a eles. O que o teu campo tem produzido em abundância? O que tens construído e o que tens destruído para isso? Deus te confronta, teu testemunho te confronta, tua família te confronta. Se fores hoje confrontado por Deus, o que dirias que tens armazenado em teus celeiros e para quem o tens feito? Sugiro que você invista em uma boa produção e utilize melhores os teus celeiros, armazenando o seu melhor para os dedicar à sua família, e então estarás entesourando tesouros no céu. Que o Senhor continue abençoando o teu lar.